Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo ótimo, Ellen. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que acho que as pessoas não têm muito conhecimento se é importante a gente ajudar ou não. O assunto é gatos descerem de árvores. Sim, não, as pessoas não têm essa noção, mas elas quase sempre se lembram de algum filme, alguma coisa onde tem algum bombeiro tentando tirar algum gato de cima de árvore, né? E isso é mais comum do que as pessoas imaginam em alguns países. E eu queria começar com essa pergunta. Os gatos não sabem? Eles não nascem sabendo descer de árvore? Isso é uma coisa muito curiosa, mas a verdade é que não. Eles têm o instinto de subir, eles sobem na árvore sem ensinamento nenhum. Não que todos os gatos precisam ser ensinados, mas eles precisam ensinados por alguém. Eles podem aprender sozinhos, mas eles já nascem sabendo subir. Só que chega na hora de descer, se ele não teve uma determinada experiência, uma determinada prática, uma determinada vivência, ele se depara com um problema que ele não sabe resolver e fica morrendo de medo. E aí ele precisa de ajuda. E o que a gente faz? Como que ensina o gato a descer de uma árvore? A gente tem que... Você pode propiciar um ambiente que seria mais parecido com o da natureza, para que ele aprenda sozinho, né? Agora, se ele não teve essa experiência, ou se você não tem esse ambiente e tudo mais, ou quer dar uma ajudinha extra e tudo mais, você precisa fazer um treino, é quase que um passo a passo mesmo, que ele vai perceber o que ele precisa fazer para conseguir descer e o equipamento dele de rapel funcionar. O problema todo está em ele ter um instinto de ir com a cabeça antes para todo lugar que ele vai, né? Então, o que é normal, a não ser quando ele está andando de ré no chão, ele faz isso, mas ele não faz isso automaticamente para descer de uma árvore, que seria descer de ré. Então, a gente tem que mostrar para ele que isso funciona. Mas normalmente a melhor maneira dele fazer isso é ele fazer o que a gente diria ali uma rodada 180 graus, um cavalo de pau, para quem já brincou disso, de fazer com a bicicleta, com o carro, que é aquela brecada e você desliza de lado, né, e vira o carro, a bicicleta, que no caso o gato 180 graus. E a gente ensina o gato desde filhote ou a gente tem que esperar ele crescer um pouco? Como que a gente faz? O que deve estar todo mundo se perguntando é por que tem que dar esse 180 graus, eu imagino, né? A gente pode ensinar ele desde filhote, é mais fácil, mas eles aprendem quando eles são adultos também. Então, o ideal é que a gente já ensine quando eles são pequenos, porque é mais fácil de ensinar e vai ser mais útil, porque vai ser um ensinamento que ele vai levar para a vida toda. É claro que, dependendo da onde ele viva, ele vai ter que usar mais ou menos essa técnica, né? E aí, às vezes, a gente pode ensinar, se ele nunca usar, ele pode até desaprender. Se a gente tem um gato, então, numa casa que é toda telada, um apartamento, e a casa não tem nenhuma árvore, tem a necessidade da gente ensinar para esse gato ou não? Olha, mesmo numa casa assim como aqui a minha, por exemplo, que é um apartamento, eu tenho um pergolado e eu quis dar essa oportunidade da minha brincar em cima do pergolado. E o que aconteceu? Ela subiu e ficou morrendo de medo de descer, e então ela não quis mais subir. Então, mesmo em casas que não tenham árvores e tenham só um andar, se você, dependendo das oportunidades que você der para o seu gato, ou até eles chamam, né, de gatificar a casa, colocar determinadas
rampas e tudo mais, e postes para subir e tudo mais, é legal que o gato saiba fazer essa manobra. O que a gente pode dizer assim, que existe meio que uma regra, que é, se o gato consegue pular, a mesma distância que ele consegue pular para subir, ele deveria conseguir pular para descer. Não é que ele conseguiria, é que ele pularia com tranquilidade. Então, por exemplo, um gato que pula 1,5 metro de altura do chão para algum obstáculo, ele não vai ser o máximo que ele consegue é 1,5 metro. Se ele tiver numa altura de 2 metros, ele já vai preferir não pular. Ele vai preferir descer de algum outro jeito ou dar pulos intermediários, mas não cair da mesma altura que ele conseguiu, no máximo da altura que ele conseguiu subir sozinho. Eu acho que isso tem a ver com a musculatura das patas para conseguir tanto absorver a queda, quanto para conseguir a propulsão para mandar para cima, né? Então não é porque um gato, às vezes você vê ele pulando de um lugar super alto e sobreviveu, que para ele é saudável ou que ele escolheria fazer isso, né? Agora, o que exatamente limita isso? Se é uma dor que quando ele pula ele sente nas articulações e ele vai associando, vai aprendendo, ou se é um medo que ele tem instintivo de altura, eu não sei dizer, não sei se existem pesquisas em relação a isso, né? Agora, é interessante você ver que tem gatos que são mais fortes e mais ágeis, e aí eles não vão ter tanto cuidado na hora de descida, mas você não pode ver que eles vão descendo em partes. De uma árvore lá, uma árvore alta, mesmo um gato que esteja acostumado a viver na natureza, ele vai virando de ré mesmo, ele vai descendo a árvore de ré até uma determinada altura, que costuma ser mais ou menos 1,5 metro, perto de 2 metros. Aí essa finalização eles já pulam e caem no chão numa boa. Uhum. Você comentou aí na sua fala sobre as gatificações, né? Não sei se dá pra ver aqui na câmera, mas a gente tem uma aqui, né? Então, acredito que aqui você teve que ensinar a Mia a usar, ó, quem apareceu. Miazinha. O que acontece? Dependendo se você quer beber água da nossa xícara, lindona. Então, ela começou, assim que ela aprendeu, ela começou a usar muito mais a técnica mesmo em lugares onde ela não usava. Isso mostra que ela, tendo a opção de usar, ela vai evitar determinados saltos. Ou pelo menos ela vai diminuir a altura desses saltos. E uma outra coisa que acontece é com a idade. O gatinho, ele vai ficando mais velho, ele vai muitas vezes tendo mais dificuldade de saltar para lugares altos, assim como vai tendo mais medo ou dor ou insegurança de descer de lugares mais altos se ele não souber essa técnica. Uhum. Você chegou a perceber, ou a Mia ainda é muito nova para ter para parar assim gradativamente, diminuir a quantidade de uso desses lugares mais altos? Ela, na verdade, ela tem momentos em que ela usa mais e momentos que ela usa menos, mas eu acho que ainda não pela idade. Então, quando tem, por exemplo, cachorros aqui em casa, né, que ela não conhece, de amigos e tal, filhotinhos ela não liga, mesmo grande, até o cachorro da Ana Maria Braga, que é um São Bernardo, veio aqui, ela foi para cima do São Bernardo. Ela quase não vai para cima de nenhum cachorro, justamente num gigante, ela foi para cima. Então ela assim, é super numa boa, mas se ela quer tirar um cochilo, dormir e tudo mais, ela vai procurar às vezes um lugar mais alto. Quando tem então alguma coisa que possa deixar ela um pouco insegura, ou então quando eu estou mais animado com o enriquecimento ambiental. Então quando eu estou colocando mais comida nos obstáculos aéreos, aí ela começa a usar muito mais, né? E algumas outras situações que eu percebo, por exemplo, quando está inverno e eu ligo o aquecedor do quarto, tem uma prateleira bem lá em cima que fica bem embaixo do aquecedor. E aí com certeza ela vai estar lá. Toda noite que eu ligar ela vai estar lá. É impressionante, ela não perde a oportunidade. Então eu não percebo pela idade, mas é assim, sazonalidade, pela temperatura que ela procura alguns lugares mais altos, e também
pôr algum estímulo na casa que possa deixar ela desconfortável de estar andando no chão. Senão ela é uma gata que fica bastante tempo no chão. Uhum. Inclusive, nas nossas lives, quando a gente está gravando, ela vem aqui agora, né? Ela não se importa de passar. Eu acho ela uma gata muito sociável. E é impressionante como quando a gente posiciona as câmeras e tudo mais, está olhando para um ponto, ela vai justamente para aquele ponto. É impressionante, mas não é incomum. É curioso por que eles fazem isso. Mas tem estudo até que mostra que se você, por exemplo, desenha uma caixa no chão, você coloca uma caixa de papelão e fala, ela entra. Se você desenha uma caixa no chão, ela entra dentro da caixa. Se você está num monitor olhando, ela vai parar bem na frente do monitor ou da televisão, como quem não quer nada. Mas, na verdade, se você vê qual que é a probabilidade disso acontecer do jeito que acontece, é muito pequena. E aí já estudaram e viram, não, é como se eles quisessem ser vistos, ou eles quisessem explorar esse lugar novo, seja desenhado no chão, seja uma caixa de papelão de fato. Uhum. Bom, mas voltando para o nosso assunto, né, dos gatos descerem de árvores ou de arranhadores altos, quais são os sinais que o gato está com dificuldade de descer? O sinal mais claro é ele demonstrar medo, né? Então, o que acontece? Você vê que ele está se posicionando, está tentando descer, como? Olhando para o lugar onde ele pretende descer, e aí ou ele fica muito tempo naquele lugar sem descer, e você chama e você oferece alguma coisa que sabe que ele viria e ele não vem, às vezes ele fica miando, né? Então ele fica miando, a Mia, por exemplo, ficou miando desesperada, praticamente pedindo ajuda, né? Socorro, mais ou menos, né? Aquilo. E às vezes você vê o gato começando a descer. O que é o normal que a gente vê? Ele começa a descer com a cabeça para baixo, e aí a gente vê claramente que as patinhas, claramente para quem acho que tem um olho treinado, tá? Mas assim, você vê que as patinhas elas vão derrapando por causa da posição da unha. Então você percebe que o gato não está tendo a segurança. E às vezes eles descem derrapando mesmo. E descem um pouco derrapando e aí eles pulam. Mas você vê que não é uma coisa que o gato está feliz ou sob controle, assim, é um escorregar mesmo, porque as unhas são em formato de gancho, um gancho que só funciona num sentido. Então você percebe que o equipamento de rapel deles não está funcionando quando eles estão descendo com a cabeça para baixo. Uhum. Se a gente tem esses obstáculos pela casa, a gente tem benefícios para o gato? Você recomenda ter esses obstáculos? Eu recomendo ter, porque com a minha experiência, e eu já trabalhei ensinando um monte de gato a descer de árvore, até por uma parceria que eu fiz com bombeiros na Austrália, porque eles eram acionados mesmo, né? Então, a segunda vez eles davam o meu cartão. E eu ia lá ensinar os gatos a descer, foi um trabalho muito bacana, né? Então eu sempre me perguntei, estudei outros felinos selvagens e tal, o porquê disso, né? Tirando uma espécie de gato que consegue virar as patinhas 180 graus, todos eles têm que fazer isso para descer, eles precisam descer de costas, né? E o que eu acredito, por que eu acho que é saudável eles terem esses obstáculos e conhecerem essa técnica? Porque se eles escolhem não fazer isso, mesmo na natureza e tudo mais, e eles envelhecem e tudo mais, pode ser que esses saltos um pouco mais altos desgastem alguma articulação ou alguma cartilagem, alguma coisa que eles não foram feitos para ficarem saltando desse jeito, por isso que eles têm esse comportamento. E algum dos exercícios que eles fazem, como por exemplo, dar esse cavalo de pau e descer de ré, você vê claramente que tem determinados músculos que estão sendo trabalhados ali. Então o gato meio que ele abraça onde ele vai descer com uma certa força, e quando ele desce você vê também a musculatura ali das patas e tudo mais. Então eu imagino que deva ser saudável. E de uma forma geral,
tudo que é um comportamento natural que o animal foi preparado para fazer, quase sempre faz bem pela falta de oportunidades naturais que eles acabam tendo para fazer. Então o que acontece? Se um animal, você tira o repertório comportamental dele, todos aqueles comportamentos que ele faria naturalmente, e você vai tirando, vai sobrando menos coisas. Quando você tira, vai sobrando menos coisas, ou você força mais aquilo que sobrou. Então um cachorro que não sai para passear, ele deveria passear, explorar e tudo, mas ele talvez vai roer um osso mais do que ele deveria roer, por exemplo, alguma coisa. Ele pode desgastar o dente dele ou ter menos emoções positivas. Então um gato, ele pode de repente estar tendo mais comportamentos repetitivos, não tão saudáveis e talvez que não dê tanto prazer. Muitos dos comportamentos, inclusive a agressividade, que nesse caso eu não recompenso, por a gente não querer um gato agressivo, quase todos esses comportamentos, eles podem ter reforçadores através de neurônios dopaminérgicos e tudo mais, então tem emoções positivas ligadas a eles. Então, de uma maneira geral, o comportamento mais enriquecido, um ambiente mais enriquecido, via de regra, anda lado a lado com o bem-estar dos felinos e dos animais. E isso acaba impactando a saúde física também, além dessa parte psicológica, do bem-estar deles? A saúde física, porque alguns músculos e algumas articulações, vão ser poupadas de fazer sempre aquela repetição. Então eu estou sempre pulando da mesma altura. É uma pessoa que um saltador, um corredor, um nadador e tudo mais, que faz um comportamento repetitivo, muitas vezes vai desgastar aquilo. Então, se o gato está usando outras maneiras de descer de lugares altos, pode trazer benefícios a longo prazo e vai estar mais preparado para envelhecer com saúde, tanto por ter preservado talvez a articulação, quanto ter está pronto com comportamentos que vão ser mais adequados para uma articulação mais velha. Nesse caso seria, por exemplo, eu faço musculação e eu estou aprendendo novamente a saltar e cair, né? Só que agora eu estou aprendendo a saltar e cair, dobrando muito bem o meu joelho e minha cintura. Para quê? Para diminuir a força nas minhas articulações e com isso vai fazer com que eu possa continuar saltando quando eu jogar basquete, quando eu fizer kitesurf e tudo mais, porque eu sei cair melhor. Então eu vou preservar quando eu saltar agora e também eu vou envelhecer podendo saltar por mais tempo. Essa é a minha ideia. Sim, entendi. E aí, encaminhando para o final, você comentou aí que ensinou a miar a descer. Como que foi esse treino? Foi rápido? Como? O que a gente pode fazer para ensinar? Você vai colocar, eu diria que são algumas técnicas, nenhuma delas eu li ou está comprovada cientificamente, nem nada, porque eu não vi em nenhum lugar e eu acabei por necessidade, mesmo quando eu morava na Austrália, necessidade de ganhar dinheiro. Eu aprendi, depois achei um barato e aí eu comecei a fazer isso com vários gatinhos em vários lugares pelo mundo aí, né? Então, como que se ensina? Então você pega um gatinho e você fica, vamos dizer, você pega um poste, um tubo de PVC que está com sisal em volta, corda de sisal, que eles prende super bem a patinha para eles subirem e descerem. Então eles vão subir lá, e aí você vai estimular eles a descerem de diversas formas. Primeiro, quando eles estão mais ou menos na metade, você pega um petisco bem gostoso e põe um pouco para baixo, da onde ele está. Então ele está lá, ele quer pegar o petisco, só que ele vai ter que dar uma ré para poder pegar o petisco, porque você está dando um pouco mais para baixo. Aí ele come um pouquinho, aí você coloca um pouquinho mais para baixo. E aí ele vai cada vez ficando com mais habilidade para descer de ré. Essa é uma das maneiras. A outra maneira é quando ele já está no topo, ele subiu no topo e ele vai começar a descer. A gente também coloca petisco, um pratinho, alguma coisa para ele forçar um pouco
essa descida, mas ele não quer descer, então ele não vai pular. Às vezes ele vai pular porque ele vai se desequilibrar, não vai conseguir, ele vai pular e tudo bem. Mas você deixou a comida um pouco mais baixo de onde que ele está, e aí ele quer alcançar, ele vai abraçando o poste, a madeira, o que você colocar. Ele vai abraçando. E num determinado momento, esse cavalo de pau ele acontece sozinho, porque o gato ele consegue abraçar de forma muito eficiente o tubo de PVC com o tubo de PVC com a corda de sisal, mas a parte de trás dele fica solta e aí ele vira sozinho esse 180. No que ele vira sozinho esse 180, ele já está comendo a comida na altura dele. Aí você já pode fazer ir descendo a comida para ele fazer esse comportamento inteiro, né? Rodar e descer até embaixo. Então, essas são as duas maneiras assim principais que eu treino. Mas se o gato estiver brincando com outros gatinhos ou tiver vários obstáculos em que não vai ser tudo como numa casa que dá para pular para baixo sem fazer essa manobra, o gato aprende a fazer essa manobra naturalmente. Então o que acontece? Se a gente faz todos os obstáculos de um jeito que ele consegue pular, pula e chega lá embaixo e não precisou... como uma escada. Como se fosse uma escada, ele não desenvolve isso, né? Então, a gente ter alguns obstáculos que ele precise desenvolver, isso ajuda. A gente pode ter uns galhos, pedaços de árvore mesmo, já estimula o gato a fazer isso, porque ele sobe, ele desce, ele se encaixa, ele se prende, então ele vai testando, é como se ele fosse ficando mais maleável e entendendo melhor o corpo dele. Um próprio PVC, de novo com sisal na horizontal, ele vai andando por cima e de repente ele vira e começa a andar de ponta cabeça para baixo. Aí você vai dando oportunidades para eles irem descobrindo o corpo deles. É como se fosse uma criança que você começa a fazer com que elas tenham que passar por debaixo de alguns lugares, que elas tenham que dar uma cambalhota, tenham que pular, e aí os próprios obstáculos vão fazendo com que o animal desenvolva, porque na natureza, imagina, né? Se os gatos viveram até hoje sem ninguém ficar ensinando eles a descer, tem um motivo. O motivo é que no ambiente em que eles vivem, uma hora eles vão aprender. Eles aprendem sozinhos e muito rápido, né? Mas por quê? Eles não aprendem nas nossas casas justamente pelos tecidos e pelas alturas que a gente dá opção para eles. E tem mais uma coisa, Ellen, assim, que eu acredito, isso também sem estudo científico nenhum, eu acho que o que regula um pouco o medo do gato de pular de lugares altos é a dor na aterrissagem, tá? Por que eu acho isso? Porque eu vejo muitos gatos, isso sim tem estudos, muitos gatos que vivem em casa, em apartamentos, eles saltam de lugares super altos e se esborracham lá embaixo. Às vezes eles sobrevivem, mesmo de andares muito altos, mas na maioria das vezes, ou grande parte das vezes, eles vão quebrar as patas ou quebra a mandíbula na queda. E a minha pergunta, a minha hipótese é, será que a gente não dando a oportunidade dele sentir essas micro dores, saltando e testando qual que é a altura para a idade dele que ele está conseguindo, ele olha lá, ele nunca tem essa experiência, ele nunca sente esse desconforto. Ele olha lá, ele vai ter que testar, ele pode ser que ele teste em algum momento, e esse teste pode ser saltando de algum lugar muito alto. Então na casa não tem nenhum lugar, no apartamento. Aliás, a gente recomenda a tetela mesmo, tá? Mas vamos dizer, ele não tem nenhuma experiência de saltar num lugar um pouco mais alto para sentir esse desconforto e evitar o lugar mais alto. Ele só fica namorando com a ideia da árvore lá embaixo. Aí um dia ele pode ser que pule, né? Quando que eu tive essa intuição, e que eu acho que é isso? Quando começaram na Alemanha a fazer parquinhos de diversão para crianças, em que elas possam se machucar um pouco, e viram que evitou que elas se machucassem depois quando adultas, porque elas começam a perceber que nem todos os comportamentos delas são seguros. Então eles faziam tudo emborrachado, tudo de qualquer jeito, as crianças começaram a não tomar cuidado em se preservar fisicamente. Né? Nossa, acho que você já tinha comentado comigo essa história do parquinho, e é sensacional, faz muito sentido, né?
Tanto para os pequenos humanos, quanto para os gatos, para os cachorros. Sentir medo, sentir desconforto, sentir dor e tudo mais, isso não veio de bobeira na nossa evolução. Não é por... Praticamente todos os animais eles têm isso, e isso ensina. A gente não quer que isso traga uma falta de qualidade de vida, mas muitas vezes isso pode garantir uma longevidade, pode garantir uma qualidade de vida de você não estragar uma parte do seu corpo. Né? Então, quando a pessoa não tem, por exemplo, desconforto de quando torce o pé, criança que não tem dor, existe criança que não tem dor, as mães ficam desesperadas, ensinando a criança, olha, se você perceber osso exposto, e mostra para ela, se você, que está sangrando, que tal, para de brincar. E vem com a mamãe aqui que a gente tem que ver, porque deu alguma coisa de muito errado. Né? Então, a gente não percebe, mas a gente está regulando muito do que a gente está fazendo, e a gente deixa de fazer por causa desse desconforto, por causa dessa dor. Nossa, sensacional. Bom, esse foi o tema de hoje. E se vocês tiverem dúvidas aí sobre temas que envolvem gatos, ou que envolvem cachorros, ou outros animais, deixa aí nos comentários, na caixinha de perguntas. E até a próxima. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.